Tá cansado de procurar já aquele comando que você não encontra em lugar nenhum, que você viu alguém usando, mas não tem ideia de nem o nome dele? Então, eu vou agora aqui hoje dar uma aula de Bambu Studio e eu vou mostrar os principais comandos secretos que eu utilizo no Bambu Studio. Eu estarei iniciando pelos comandos mais básicos, mas depois estarei entrando nos comandos mais avançados. Eu vou abrir toda a minha caixa de feitiço que eu utilizo dentro da minha farm para você, e o melhor de tudo, de graça. Para esse vídeo aqui, eu vou considerar que a tua máquina já está montada, você já fez uma impressão de teste, aquele famoso barquinho, né, que todo mundo faz quando tira a impressora da caixa. Vou considerar que ela está lubrificada, que está tudo certinho, que ela já está na voltagem correta. E estou considerando também que o teu filamento está calibrado. Caso você tenha dúvidas sobre calibração e não saiba nem o que eu estou falando, não tem problema. Você entra aqui no meu canal do YouTube, vai descer até essa parte aqui de baixo. Aqui eu tenho vários vídeos de apoio. Eu tenho um aqui, que é esse aqui, calibrar filamento 3D. Nesse vídeo eu explico detalhadamente o que você precisa fazer para calibrar o teu filamento do absoluto zero. Então, se você não sabe nada, não sabe nem o que é calibração, dá uma pausa nesse vídeo aqui, volta nesse vídeo meu aqui de calibrar filamento e assiste ele. Aqui dentro do meu canal do Telegram ficam os materiais de apoio. Eu vou mostrar um que é bem interessante, tá? Você vai vir aqui em cima, olha o meu mouse aqui, eu vou subir, tá? Você pode fazer isso no celular também, é igual o procedimento. Você vai vir aqui nessa agulhinha, nos 3 pininhos e vai clicar uma vez. Você vai vir subindo aqui, você só vai ver o material de apoio. Todos os materiais de apoio que eu subi estão aqui dentro, tá? Então, aqui tem um bem legal, onde eu faço uns resumos e mostro as faixas de trabalho de cada tipo de filamento. E se você quiser me apoiar, é bem simples. É só comprar em um dos meus links. Você não paga nada mais por isso, pelo contrário, sai até mais barato. Olha só o quilo desse filamento aqui saindo a R$ 58,00 o quilo com frete grátis. Você compra mais barato e ajuda o canal a se manter ativo. Bem, começando do básico, né? No Bambu Studio você consegue acessar diretamente de dentro dele os modelos que você pode imprimir que estão lá no Make World. Então, você vai vir aqui nessa casinha e vai clicar nela. Se você estiver com o mesmo login do Make World, olha aqui, vai aparecer todas as últimas buscas que você fez lá dentro do Make World. Você vai vir aqui em modelos online, ele vai atualizar a tela, você vai vir aqui em cima e vai buscar. Por exemplo, vou buscar aqui por barco, né? Ele vai me mostrar alguns modelos de barco que vão aparecendo aqui. Eu vou pegar esse aqui, Castelo Bench, para fazer. Vou clicar nele. Ele vai abrir essa tela aqui para mim, tá? Do meu lado direito, ele mostra algumas configurações aqui para mim. Por exemplo, aqui ele tem um modelo em 0,2 de altura camada, que foi feito pelo designer, está escrito aqui pelo criador. E aqui tem um outro modelo que alguém que imprimiu subiu as configurações dele. Eu vou usar as configurações de cima, tá? Clicando aqui, eu marquei em cima, você pode ver que essa parte fica mais escura que a de baixo, e clicando embaixo, a de baixo fica escura. Então, aonde estiver selecionado, é onde vai abrir dentro do meu computador. Eu vou clicar aqui, baixar e abrir. Pronto, o Bench foi gerado e está dentro do meu Bambu Studio. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a orientação, tá? Por que eu vou mudar? Eu estou com filamento de 2 cores, então assim eu acho que vai ficar feio, porque essa parte de trás vai ficar mais escura e a parte da frente vai ficar com a outra cor. Então eu quero que a metade dele fique de uma cor e a outra metade. Eu vou clicar aqui, tem um vídeo também ali no meu canal que eu explico sobre como imprimir filamentos Rainbow e Dual Color. Depois, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, é só voltar lá e assistir. Tem toda a explicação
de orientação e como que você faz para você posicionar nas cores corretas, tá? Mas eu vou seguir aqui porque já existe o vídeo, tá? Não vou explicar de novo. Então vou vir aqui, ó, vou botar ele na orientação que eu quero, que eu desejo, e pronto. É assim que eu quero imprimir. Antes de imprimir, a gente tem que conferir, porque quando você importa, olha aqui do lado esquerdo, todas as configurações estão alteradas conforme o criador. Por exemplo, ele usou uma X1C, eu não tenho X1C, então eu vou vir aqui em cima, vou clicar e vou passar para minha máquina, que é uma Bambolab P1S. Pronto. Agora eu estou com minha Bambolab aqui. A segunda coisa que eu vou escolher é o Pay, o prato, tá? Se você tiver com um prato que veio de fábrica, geralmente é esse aqui, ó. Ele fica até nessa corzinha aqui, ó. Ó, viu? Que é igualzinho aquele que vem de fábrica dela. Só que eu troquei meu prato, né? Eu uso um prato Super Track. Ele trabalha com uma temperatura mais baixa, gasta menos energia e ele tem uma fixação maior. Então eu vou vir aqui, ó, e vou mudar para ele, que é o Super Track. As configurações aqui embaixo. Eu não tenho esses filamentos lá dentro, então eu vou vir aqui, ó, em sincronizar informações e pronto. Ele puxou as informações de filamentos que eu tenho lá no meu MS. Na posição 1, eu tenho lá um PLA Dual Color. Então eu estou usando esse perfil aqui, ó, Generic PLA Silk, para ele. E essa outra informação no número 2, eu tenho um filamento de suporte, ele é da Bambu. Então, todas as vezes que eu coloco um filamento que é da Bambu numa Bambu, ela faz a leitura daquele filamento, leva aí mais ou menos uns 20 ou 40 segundos, tá, para ela fazer. Se ela não fizer, você pede uma releitura que ela lê, e ele traz todas as configurações, como cor, configuração de impressão, mesa, tá tudo aqui dentro já configurado, tá? Tá tudo aqui pronto para imprimir. Eu vou usar o filamento número 1, que é o PLA Silk. Então, não vou mexer em nada, vou deixar todas as configurações que estão aqui exatamente iguais o criador fez. Vou vir aqui em cima, ó, em fatiar, e ele vai fazer o fatiamento. Eu sei que aqui no lado está aparecendo, por exemplo, ó, nessas configurações X1C. Eu uso uma P1S. Não tem problema, pode deixar assim, que são as configurações que ele conservou. Como é uma P1S, ela vai trabalhar bem parecido, não precisa se preocupar com isso. Esse daqui, ó, é o modelo que foi feito. Eu vou fazer a impressão dele, vai levar 1h40 e depois eu volto aqui e mostro para você. Essa aqui é a mesa fria que eu comentei anteriormente, que eu utilizo. Ela tem uma ótima adesão e eu não preciso usar cola. Aqui eu tenho os suportes que foram feitos, todos eles estão configurados com a configuração do criador. Eu não mexi em nada, foi uma impressão que eu fiz como teste. E os suportes eles ficam em regiões que estão flutuando, né? Tipo essa região aqui, que é uma região flutuante, e que se não tiver um suporte nessa região, a impressora não consegue fazer, porque o filamento ele vai cair e não vai ficar retinho desse jeito aqui. Aqui eu vou tirar ele, tá? Nossa! Aqui eu vou tirar ele da placa. O suporte já cai meio que normalmente. E aqui a gente tem a gente consegue ver as regiões de suporte, onde o suporte estava. E aqui a gente tem uma visão do barquinho e a gente vê as regiões aqui que foram impressas, né? Essas regiões aqui que são o balanço, que ele foi impresso nessa orientação, aonde o suporte ajudou para ela finalizar. Aqui a gente tem uma visão mais próxima da impressão feita. A gente vê que o acabamento ficou bom com praticamente zero configuração, usando basicamente a configuração do criador que estava lá no Make World. Os comandos dele eles estão divididos nos menus, nesse menu lateral e nesse menu superior. O menu superior ele está mais voltado à peça. Por exemplo, vamos supor que eu queira mexer na escala, né? A escala ela está aqui. Então ele está com uma escala de 102%. Eu quero trazer para 100%. Eu faço dessa forma aqui, mexo nele. Ou então quero levar para 200%, mexo nele aqui na escala. A escala estando uniforme, todos os números são alterados de forma proporcional.
Mas se eu desmarco ela aqui e mexo só em um, só uma parte do objeto é alterado, o restante não. Então, quando está marcado proporcional, ele gira de forma proporcional. Para ter acesso ao menu em cima, eu tenho que clicar na peça para ativar ele. Digamos que eu queira dividir a peça em duas partes. Eu vou vir aqui, ó, nessa aba cortar. Ele vai abrir esse outro menu aqui para mim. Aqui no canto eu tenho essa opção que eu clico e ele me dá mais espaço para trabalhar, ó, aqui. Então eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho amarelo e posso movimentar o corte na posição que eu quiser. Também posso girar ele dessa forma aqui. Se eu giro ele por fora, eu posso parar onde eu quiser, mas se eu venho para dentro do círculo, eu tenho tipo um ímã que me trava aqui nas regiões, ó, fixas. Para executar o corte, eu posso vir aqui, ó, adicionar conectores. E eu venho aqui, ó, e adiciono os conectores que eu quero nela. Com o botão esquerdo eu coloco, com o botão direito eu tiro os conectores. Aqui eu escolho o tipo de conector, por exemplo, eu posso pegar um quadrado, posso aumentar o tamanho dele, por exemplo, aqui, ó, a altura, ou a largura dele também. E posso segurar ele aqui e reposicionar ele da forma que eu quiser, né? E aqui eu posso confirmar o conector. Depois eu realizo o corte, organizo e tá lá. Eu tenho uma peça cortada com o conector em cima e a outra com buraco na posição exata que ela tem que ser colocada embaixo. No menu esquerdo, nós temos três grandes blocos. Nós temos as configurações de máquina, as configurações de filamento e as propriedades de impressão. Nas configurações de máquina, passando em cima aqui da impressora, aparece um papelzinho de editar. Eu clico nele e aqui eu tenho acesso às informações da máquina, como a largura da mesa, a altura máxima de impressão, uma determinada série de fatores que não te recomendo mexer nesse primeiro momento enquanto você está aprendendo. Aqui também tem o G-Code da máquina, a gente tem as configurações iniciais do G-Code, as finais. As iniciais, elas são executadas antes da impressão, as finais após a impressão. E se eu vier descendo aqui, por exemplo, eu tenho as configurações de time-lapse dela aqui também. Se eu pegar aqui e salvar, eu crio uma nova máquina, como eu tenho aqui dentro também, ó. Tá vendo? As configurações originais são mantidas, não são alteradas, e eu ganho uma nova máquina. Então essa POS aqui foi eu que editei, eu chamei ela de No Time, porque ela trabalha sem o time-lapse. Eu configurei ela para não ter o time-lapse. Quando eu quero fazer algumas impressões que não vão ser gravadas, eu faço a impressão nela, porque assim ela fica mais rápida. Aqui embaixo, no segundo bloco, nós temos as configurações de filamento. Clicando aqui em editar, eu tenho acesso às configurações do filamento. Algumas configurações aqui precisam ser calibradas para poder ser alteradas, como temperatura, como velocidade volumétrica. Tudo isso precisa fazer aquele videozinho inicial que eu falei lá, de calibração do filamento, tá? Como eu uso um Cool Plate Super Track, então as minhas configurações de mesa são essas aqui. Quando você seleciona, ele absorve essas configurações. Se eu trocar a mesa ali, por exemplo, e usar uma placa PEI texturizada, ele vai trabalhar com essa temperatura aqui, ó. Tá? Eu também posso alterar aqui na mão. Digamos que eu queira que ele trabalhe com uma temperatura mais alta inicial, por exemplo, com 40 graus. Ou então que ele trabalhe com 35 aqui e depois da primeira acabada trabalhe com 30, por exemplo. Eu posso fazer isso também. A mesma coisa vale para o bico. Para poder aumentar a adesão, na primeira camada eu posso vir aqui e colocar 230, 240, por exemplo, aqui, ó, de temperatura inicial. Tá? Agora, o terceiro grande bloco que a gente tem aqui são as propriedades. Nas propriedades eu posso vir aqui, por exemplo, escolher a qualidade, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, escolher essa extra fina, tá? Que é 0,08. Isso faz com que aumente o tempo de impressão, mas aumenta a qualidade. Ela fica com muito mais qualidade, porque você vai ver menos as marcas das alturas de camada, das linhas que são feitas da impressão. Já vindo aqui embaixo, eu posso ter uma impressão mais rápida e trabalhar, por exemplo, com 0,28 de altura de camada. Aqui, por exemplo,
a qualidade é mais baixa, mas a impressão é muito rápida. Então, se você estiver fazendo, às vezes, uma peça que vai ficar escondida, que vai ficar numa região, que nem eu fiz uma peça uma vez que ficou atrás do armário, não tem necessidade de você fazer com 0,12, você pode fazer com 0,28. Voltando aqui para a configuração inicial, que é standard, 0,20. Eu vou vir aqui, vou fechar, ó, para poder aumentar o meu campo de visão, tá? Isso é bem simples, você clica em cima do nome aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, e você fecha e abre como se fosse uma pasta. E aqui eu tenho a qualidade, tá? Eu posso fazer algumas modificações, eu posso, por exemplo, vir aqui e botar 0,22 na altura inicial de primeira camada e depois ela ir para 0,20. Isso melhora a adesão também da mesa. Se você está com problema de adesão na mesa, isso ajuda também. Isso ajuda bastante você. A largura de extrusão ela fica aqui embaixo. A altura de camada é a altura da linha. Você olhando, por exemplo, nessa referência assim, a altura de camada é o que você vê aqui, ó. Você vê uma linha sobreposta à outra. A largura de extrusão, você vai ver ela assim. Você está olhando essa região aqui de cima, que é a largura das linhas que vão ser formadas aqui, tá? Então aqui a gente tem todas as configurações de largura de extrusão. Vamos supor que eu esteja com problema de adesão na primeira camada ainda, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, na minha camada inicial e colocar 0,6. Aumentando a largura de extrusão, eu aumento a aderência à mesa. Então somente na primeira camada ela vai trabalhar com 0,6, aumentando a minha largura de extrusão. Um bico de 0,4 você pode usar até 250%. Então, se ele tem 0,4, você pode ir até 1 milímetro de largura de extrusão. É a capacidade máxima de vazão do bico. Agora aqui, eu descendo mais um pouco, eu tenho configurações de costura, de precisão. Eu não vou entrar no detalhe agora. Mais à frente, eu explico isso aqui com mais detalhe. Todo ganho de força, ele está aqui. Aqui eu tenho o verdadeiro ganho de resistência da peça. Tá? Eu posso aumentar a quantidade de paredes da peça, eu posso escolher o padrão de acabamento da superfície superior. Se você tiver dúvida nessa região aqui, eu fiz um vídeo que explica sobre ele, que eu falo de como deixar a superfície mais lisa. Eu passo alguns comandos mais específicos aqui, com mais detalhes, e explico no detalhe maior, lá nesse vídeo do meu canal, tá? Preenchimento interno, isso aqui é importante, tá? Eu gosto de usar de 15% a 40%, dependendo do tipo de peça que eu estou fazendo. Essa aqui foi impressa com 10% em giroide. Giroide é um padrão de preenchimento, os que eu mais gosto de usar, tá? É concêntrico, giroide e o cúbico adaptável. Tem mais um também, que é o cruizag. Esses três eu gosto bastante de usar e geralmente uso eles em 15%. Quando eu quero peças, por exemplo, que demandam uma resistência maior, que vão ser usadas até na própria impressora, eu uso o padrão Voron, que vai de 25% até 40%, tá? De preenchimento. Aqui, usei 10 no giroide. Velocidade. O ideal é você calibrar a velocidade e encontrar a melhor velocidade possível, mas digamos que você esteja com problema de adesão na tua mesa. Então você pode vir aqui, ó, camada inicial e descer a sua velocidade, igual eu desci aqui, ó, que está em 50, tá? E o preenchimento inicial você também pode descer ele para 50, caso você queira. Isso vai deixar a primeira camada um pouco mais lenta, mas mais confiável, e vai dar tempo dela aderir melhor ao seu PEI, tá? Então todas as partes de velocidade e aceleração, elas estarão aqui, presente nessa aba. Suporte. Aqui você ativa ou desativa o suporte, que foi aquela peça que a gente usou para poder sustentar essa parte reta daqui, ó. Por que foi usado o suporte? Porque é uma região em balanço, é uma região que está flutuando no ar, tá? Então essa parte a impressora ia fazer a impressão no ar, então ela foi lá e usou o suporte. Aqui você tem dois tipos, você tem o tipo árvore e o tipo normal, tá? Manual é quando você vai pintar o suporte, né? Vou marcar aqui, por exemplo, a árvore manual, eu clico na peça, certo? E eu venho aqui, ó, em pintura de suporte, e venho dizendo aonde eu quero, com o botão esquerdo do mouse, e aonde eu não quero suporte. Vermelho eu não quero, azul eu quero suporte naquela região. Você pode marcar o suporte de forma manual. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é marcar somente na placa de construção. Isso evita que o suporte nasça, às vezes, em regiões muito difíceis de serem tiradas, por exemplo, como essa aqui, ó.
É uma região dentro da peça que eu vou ter muita dificuldade de arrancar daqui de dentro o suporte e vai marcar bastante a peça. Então, determinadas regiões não vão nascer suporte, ele vai nascer na parte externa e vai fazer o apoio ali, tá? Esse outros é bem legal, que ele contempla, por exemplo, voltas na saia. Voltas na saia, eu costumo usar 1 a 2 voltas, que antes da máquina fazer a impressão, ela vai fazer um círculo ao redor daquela peça, tá? Em cima da mesa. Isso ajuda a você a limpar seu bico e ter uma qualidade maior. Aqui, por exemplo, você já vê aqui, ó. Esse daqui, ó, é o círculo de limpeza que eu estou fazendo aqui ao redor da peça. Tipo de brim, né? O brim você tem ele automático ou você pode forçar, né? Vamos botar aqui, por exemplo, o brim aqui, interno e externo. Aqui eu estou terminando ele com 5 milímetros, mas eu poderia botar qualquer valor aqui, tá? Posso aumentar. O brim é essa voltinha aqui, ó, ao redor da peça. Ele ajuda a peça a aderir melhor à primeira camada e faz com que ela perca calor com uma velocidade menor. Você também tem a opção de orelha de rato, tá? Ou sem brim também. Você pode marcar aquela opção ali sem brim. Você também pode escolher o seu tipo de time-lapse. Aqui você tem, por exemplo, o suave, que ele vai fazer a gravação camada a camada. Ele vai imprimir uma camada, a extrusora vai estacionar e vai bater a foto. Ou o tradicional, que é com a extrusora balançando, né? Ele vai de tempo em tempo ali fazendo uma fotografia em várias posições em que a extrusora se encontra e no final, quando você solta o vídeo, a extrusora está se mexendo. Eu mexi num monte de coisa, né? E tudo que eu mexi está em vermelho. Você pode ver que está tudo escrito em vermelho. E se você for subindo, você encontra o local aqui. Por exemplo, ó, no preenchimento aqui inicial, se eu clicar em cima dessa setinha vermelha, ele retorna para a configuração original. Só que vai me dar muito trabalho, porque eu mexi em muitas coisas aqui no Bambu. Então a forma mais rápida de eu voltar ele para as configurações originais, eu vim aqui em cima em arquivo, clicar em novo projeto e não salvo. Aí ele reinicia tudo para as configurações iniciais que eu tinha quando comecei a mexer. Vindo aqui no centro da tua mesa e clicando com o botão direito do mouse, eu abro o menu. Aqui adiciono primitivos, por exemplo. Eu posso adicionar um cubo, eu posso adicionar, por exemplo, um cilindro, posso adicionar o bambu cubo. Tem muita gente que fica, por exemplo, procurando esse bambu cubo aqui, ó, lá no Make Word. Você tem ele nativo aqui dentro, olha. Olha aqui. Tem ele nativo aqui dentro. Só fatiar e imprimir. Tá, você também tem aqui dentro, olha, o barquinho. Olha ele aqui, ó. Tudo você tem nativo aqui dentro, só clicando aqui. E uma coisa bem legal, você pode vir aqui, ó, adicionar primitivo. Vamos supor, vou adicionar um cilindro, tá? Eu pego esse cilindro aqui e vou em escala. Vou desativar a escala dele. Vou deixar aqui a altura dele eu vou deixar com 0, vou deixar ele com 5 milímetros. Aqui, pronto. Tá? Não tá muito. Vou vir aqui, vou deixar ele com 1 milímetro. Aí eu venho aqui nele, clico, abre uma tela diferente. Eu vou vir aqui, ó, em parte negativa e adiciono outro cilindro, tá? Eu venho aqui, por exemplo, ó, vou mexer nele. Se eu tô com ele selecionado, é o negativo, né? Eu vou mexer no negativo. Venho aqui, também vou deixar a escala desmarcada e vou diminuir ele aqui, por exemplo, para 10 e a altura de Z vou deixar 5 milímetros. Venho aqui, ó. Por exemplo, posiciono ele aqui. Venho aqui em mover. Vou botar ele na posição 0, 0 e 0. Vamos ver para onde ele vai. Olha lá, ele foi para o centro. Tá vendo? Ele atravessou. Isso é importante. Ele atravessa dos dois lados. Então vou fazer um furo nele ali. Ó. Ao fatiar, eu tenho uma bucha. Tá vendo aqui? Ela vai ficar com aquele furinho no meio ali.
Vamos supor que eu queira pegar essa peça aqui e criar vários clones dela, clones idênticos dela. Eu venho aqui em cima, clicando com o botão direito do mouse, clico em clonar. Digo a quantidade de clones que eu quero, por exemplo, eu quero mais 2 clones, e ele vai fazer para mim. Qual é a vantagem? Ele faz sem sujeira, e ele já organiza na mesa diretamente para mim. Digamos que eu queira que um desses clones aqui fique virado na outra posição, que ele fique espelhado, né? Quero que esse dente fique virado para o lado esquerdo, que ele se mova na orientação X. Eu clico sobre ela, abro de novo o botão direito do mouse, venho em espelho e falo o que quero na orientação ao longo de X. Pronto. Ele veio aqui, ó, e espelhou para mim. Vamos supor que eu quisesse espelhar ele em Y. Eu clicaria nele, iria em espelho e modificaria. Tá aqui. Vamos supor que eu queira mudar o filamento. Vamos supor que essa impressão aqui seja no filamento azul e a daqui no amarelo. Eu seleciono ela, vou vir aqui em processar, ó, vamos abrir tudo aqui os menus, né? Tem a impressora, tem os filamentos e aqui embaixo tem o processo. Aqui eu estou em global, eu vou mudar para objetos. Aqui em objetos já tem o objeto que está selecionado. Se eu mudar, por exemplo, de objeto, ele muda a seleção. Eu clico sobre o objeto, aqui eu seleciono e aperto F2. Com o botão esquerdo eu marco e mudo para filamento número 4, que é esse daqui de cima. Ó. E pronto, está selecionado. Eu tenho uma cor, um objeto de cada cor. Agora, mais uma vez, voltando aqui ao Bambu Studio, eu vou vir aqui na parte do Home, onde eu tenho os modelos, e selecionei esse modelo aqui, ó, que está lá no Make World. Mais uma vez eu tenho a versão do Designer e tenho a versão de mais alguém que subiu. Vou pegar do Designer, vou baixar e abrir aqui dentro direto no meu computador. A primeira coisa que vem para cá, quando ele entrar, eu vou dar uma olhada nas configurações, né? Aqui ele está sugerindo, né? No caso, para poder eu mudar, né? Porque ela está com as configurações da 1. Então vou mudar para PMOS. Mudei agora, pronto. Entrou todas as minhas configurações de PMOS aqui dentro. Eu vou reduzir ele para ficar mais rápido. Vou vir aqui em escala. Vou botar ele com 10 centímetros de altura. 10 centímetros são 100 milímetros. E pronto, ele já está todo configurado. Vou vir aqui na minha mesa, vou mandar centralizar. E agora eu vou fazer algumas configurações diferentes. Vou sincronizar com o que eu tenho lá na minha máquina. Pronto, já sincronizou. Eu tenho um PLA Silk Dual Color. Ele é black com purple. E tem o filamento de suporte. Nessa impressão, eu vou fazer a impressão agora com o filamento de suporte. Aqui ele recomenda usar 0,20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essa configuração. Vou alterar para 0,12, por exemplo, aqui. Eu vou fazer essas configurações aqui só para poder ver que é possível mexer nas configurações recomendadas pelo criador, tá? Por exemplo, aqui, ó, na qualidade, ele vai fazer a primeira camada em 0,20 e as outras em 0,12. A largura de extrusão já está aqui, ele já tem a posição da costura, não vou mexer nela, vou deixar tudo como ele quer ali, tá? Vamos ver o tipo de força que ele fez ali, tá? 2 paredes. Como eu prezo mais pela qualidade, e eu gosto bastante do cúbico adaptável, eu vou usar ele, tá? A densidade de preenchimento em 3 eu acho pouca, vou botar 15. Tô fazendo as minhas configurações de cabeça aqui, tá? Do jeito que eu gosto, tá? Ele tem árvore, ó. Vou botar somente na placa de impressão, porque senão o que vai acontecer? Se eu não botar, vai começar a nascer filamento, por exemplo, aqui, aqui, em vários lugares, e vai marcar a peça inteira e eu não quero, tá? E essa região aqui vai ser toda suportada, então eu quero que nasça na placa. Aqui no suporte, tá, tem a configuração do Raft. Eu vou vir aqui e vou selecionar o filamento de suporte. Ele já oferece umas configurações aqui pré-determinadas pelo Bambu. Eu vou aceitar essas configurações, não vou mexer nelas, tá? Todas as configurações que ele está sugerindo aqui, é só clicar em sim, que ele realiza as alterações. Para poder diferenciar a cor do meu filamento de suporte, só poder encontrar ele aqui no fatiamento mais fácil,
Eu vou dar uma cor diferente para ele, vou botar branco nele. Tá? Só isso que eu vou mudar nele. Ele tem uma vantagem. Assim como o PETG, que não se mistura com o PLA, que eu também posso usar como suporte o PETG, o filamento de suporte, ele não se mistura com o PLA e com o PETG. Então, aquela região ali que praticamente encosta na peça, eu vou puxar um pouquinho mais para cá também, ó, porque ela estava muito próxima da borda. O que acontece aqui, tá? A extrusora pode bater aqui e derrubar. Então, para isso não acontecer, eu vou dar uma puxadinha para cá, tá? Só para ela ficar um pouquinho mais perto da peça. Você também pode clicar em autoalinhar aqui se quiser. Mas, voltando aqui, o filamento de suporte, ele encosta na peça e não gruda. Ele não vai marcar a tua peça, tá? Então, tem duas alterações aqui que eu gosto de fazer. A primeira é a cor, para poder eu ver aonde ele está encostando. E a segunda é a descarga, que eu vou mostrar aqui o que se faz lá também. Bem, agora fatiado, eu venho aqui e escolho filamentos. E eu vou ver o meu raft. O meu raft é essa parte branca aqui, ó, que está passando entre a peça e o suporte. Então essa região aqui, ó, ele vai gastar bem pouquinho para fazer esse material, mas essa região aqui é uma região em que não vai grudar e o seu filamento vai sair com muito mais facilidade. Essa é uma configuração, uma coisa que a gente só consegue fazer numa máquina multimaterial, por exemplo, numa Bambu, numa Cobra 3V2, numa Flashforge AD5X, numa Kid G2. São máquinas que trocam de material, então você pode usar materiais diferentes como suporte. Isso aqui eu adoro, tá? Vindo aqui em filamentos, a gente tem essa opção aqui, o volume de descarga, onde meu mouse está passando aqui. Clicando ali em cima com o mouse do lado esquerdo, você vê as configurações de troca de cor e descarga. Eu costumo usar 700 de troca do filamento de suporte para poder passar para o filamento normal. Todas as vezes que ele for imprimir o filamento de suporte e for para o normal, ele vai dar uma descarga maior de 700. Porque para não ter nada desse material dentro da minha peça. Porque se numa pontinha dessa daqui, por exemplo, onde vai encostar, tiver um pedacinho aqui dentro de material de suporte, e quando ele imprimir essa parte de baixo e encostar a parte de cima, ele vai agarrar muito mais do que se fossem 2 PLAs ou 2 PETGs. Então, sempre o material de suporte dá uma descarga maior para poder não ter mistura, para poder não contaminar. Essa aqui é a peça que eu fiz. A impressão dela em PLA com suporte em material de suporte da Bambu. Vou fazer aqui, vamos focar aqui, peraí. E aqui, ó, a gente vê que é a região que o suporte encostou, ó. Praticamente não tem marca. Já a impressão em PLA, essa impressão ela foi feita em PLA com suporte em PLA. A gente já vê as regiões em que o suporte encostou bem marcadinhas. Vamos supor que eu queira fazer esse objeto em 2 cores. Não tem problema, eu venho aqui, seleciono ele, eu vou pintar ele. Eu vou vir aqui em cima, ó, na ferramenta de pintura, vou clicar, escolho a cor que eu quero pintar, vamos supor que eu queira pintar a vermelha. Aqui eu tenho a ferramenta de pintura manual, que é essa primeira daqui. Eu tenho o manual também em formato de triângulo. E tenho essa aqui que é de auto preencher. Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a detecção de borda, tá? E vou diminuir a sensibilidade dele aqui um pouco, ó. Eu venho aqui, por exemplo, e clico. Toda essa região ali foi pintada, olha. E vai sair de vermelho. Vamos supor que eu queira pintar algumas partes dela aqui. Então eu venho aqui, pego essa outra ferramenta de círculo, vou aumentar um pouquinho o tamanho da caneta
E ó, eu venho aqui e venho pintando manualmente a parte que eu quero. Depois é só fatiar e imprimir. Essa parte sairia de uma cor e a parte de cima sairia de outra, mas eu posso pintar qualquer parte do objeto. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de sensibilidade. Eu posso vir aqui marcar para detectar borda. Eu venho aqui no objeto, por exemplo, e clico nele. Ele vai fazer a detecção, olha, ele até detectou bem. Ele ficou alguns pontinhos que você pode corrigir ou não, né? Se você quiser que aquela parte de dentro ali saia de uma cor e a parte de fora saia de outra cor, mas ele fez um serviço bem bonitinho, com pouquíssimo acabamento aqui para poder fazer, ou então eu posso deixar essa parte para ela ficar mais aparente. Após realizar o fatiamento de uma peça, você vem em pré-visualização. Aqui eu tenho a aba resumo, onde mostra tudo resumido. Eu tenho o tipo de linha, onde eu tenho a coluna tempo, que me mostra, por exemplo, quanto que eu estou gastando em cada tipo de preenchimento que eu tenho aqui. Por exemplo, a maior parte do meu tempo aqui, ela está sendo gasta aqui, ó, no preenchimento interno. Vou fazer uma mexida absurda aqui, só para poder a gente ver o quanto que dá de diferença, tá? Eu vou vir aqui, ó, na largura de extrusão, por exemplo. Vou vir em preenchimento interno. Eu vou botar 1 milímetro. Então isso significa que ele vai fazer 2 viagens e meia a menos no preenchimento interno. Olha só para quanto já diminuiu. Era 23%, agora ele caiu para 18%. Aqui era 4%, caiu para 3 minutos, por exemplo. Então aqui eu tenho diversos coeficientes que eu posso analisar. Por exemplo, aqui se estivesse imprimindo com mais de um filamento, eu veria os 2 filamentos aqui. Aqui eu tenho um panorama da velocidade, ó. Ele me mostra aonde ele está gastando velocidade. Vindo nessa barra, que é a linha do tempo lateral aqui, ó, eu vejo tudo o que está acontecendo com essa peça, cada velocidade que ela está passando por ali. Também vejo a altura de camada que está sendo utilizada, ó, é só 0,20. Se eu estivesse usando uma de 0,4, estaria em verde. Que é quando a gente desce aqui, ó, olha lá, o verde ele está ali, ó. A largura de linha, ó, tá vendo? As cores estão todas aqui. O fluxo da peça também, ó, ele separa aqui na tela, ele mostra as cores, e olhando aqui ao lado você tem um gráfico de cores que você pode entender cada velocidade que ele está usando em cada local e cada tipo de fluxo, o tempo de camada, a velocidade do ventilador, ó, ela aqui, ela tá única, tá uniforme, tá 100%. Nessa parte aqui, no caso, é a primeira camada, né, que ele faz com o ventilador desligado, e depois ele liga o ventilador, ó. Aí ele começa a utilizar. Às vezes você pode ter algum tipo de erro que pode estar acontecendo. Às vezes você faz, por exemplo, a impressão da primeira camada, e quando você entra nas outras camadas, ele começa a dar erro. É por causa disso, ó. Pode ser o ventilador. Você pode estar com excesso de ventilação nessas camadas aqui, ó. E o último aqui, a gente tem a temperatura. No caso, estamos trabalhando com uma temperatura única, que é 220, ó. E você vai descendo aqui e vai analisando. Vamos supor que ele mudasse de temperatura, a cor mudaria no gráfico. Aqui em cima temos a aba Dispositivo. Nela, por exemplo, se encontra todas as configurações da tua impressora. Aqui é o OMS, tá? Na parte aqui inferior, a gente pode escolher, por exemplo, clicando em editar, o tipo de filamento. Como eu não estou usando nesse slot um filamento da Bambu, eu vou ter que selecionar, vou ter que descer aqui e selecionar o tipo de genérico. Como é um Dual Color Silk, eu selecionei o genérico PLA Silk. E eu posso vir aqui, por exemplo, escolher a cor dele. Ele é um Dual Color, ele é Black Purple, então eu optei em deixar a cor roxa para ele aqui. Se ele tivesse um perfil de calibração, eu estaria selecionando aqui embaixo, tá, o perfil de calibração e utilizando ele. Nesse caso aqui eu estou usando a configuração do Bambu Studio, tá? Não fiz nenhum tipo de calibração para poder fazer essa impressão. Eu vim aqui, usei de forma genérica o filamento, o perfil de filamento genérico, cliquei em confirmar e pronto, ele ficou salvo. Já esse outro aqui é um filamento que foi lido automaticamente pelo chip. É um filamento da Bambu. Então a Bambu lê os próprios filamentos dela. Você vai colocar ele dentro do teu slot, esperar ele ali
um tempinho, ele vai fazer a leitura e vai aparecer aqui, ó, na tua tela a cor, o tipo de filamento e a calibração, as configurações dele. Você clicando nele aqui, ó, você consegue ver as calibrações, tudo que ele está utilizando ali dentro para aquele filamento. Aqui na parte de cima, ele está fazendo a leitura das temperaturas. Por exemplo, essa primeira aqui é do bico. O bico está com 31 graus nesse momento. Essa outra temperatura que aparece aqui é a temperatura de comando. Então, nesse momento, não tem nenhum comando para esse bico subir ou descer de temperatura. Ele está em 0 graus. Então, ele vai ler a temperatura ambiente, que nesse momento é 31 graus de bico. Em mesa, eu estou nesse momento com 28 graus. É a leitura que ele está fazendo nesse momento lá da minha mesa. Tá? O ventilador se encontra desligado nesse momento e aqui é a iluminação que também se encontra desligada. Eu posso vir aqui, ó, e acionar. Eu liguei nesse momento a iluminação da minha PMOS e eu posso vir aqui, ó, e desligar a iluminação da minha PMOS. E aqui na parte de cima a gente tem a calibração. Então, se eu quiser, por exemplo, rodar uma calibração da minha impressora, né, nivelamento da cama, compensação de vibração, cancelamento de ruído do motor, é só vir aqui clicar em iniciar a calibração que ela vai realizar. Sempre que você perceber que ela está perdendo um pouquinho do nivelamento, ou então que ela está gerando muitas marcas na tua peça, é legal vir aqui, clicar e rodar uma calibração. Essa calibração que eu mostrei aqui é a calibração da máquina, do dispositivo, do nivelamento, das compensações de vibração e de motor. Essa outra calibração que tem aqui em cima é de filamento. Essa calibração é um pouco diferente daquele vídeo que eu mostrei, ela é um pouco mais simples. Eu particularmente não gosto muito dela. Posso futuramente fazer um vídeo explicando como calibrar pelo Bambu Studio, mas hoje tem um vídeo que eu acho que é mais completo do que esse aqui de calibração, e ele se encontra lá na minha playlist. Então é só descer ali, assistir aquele que eu mostrei no início, ali, que eu acho que ele está mais completo do que esse daqui. Mas, caso vocês queiram, no futuro, posso fazer um vídeo só falando desse tipo de calibração aqui. Voltando para a aba Dispositivos, né, a gente tem aqui o estado, que era aquele que a gente estava, tem o armazenamento. No armazenamento a gente tem aqui nessa aba os timelapses que foram gravados, eles ficam guardados aqui, você pode excluir ou baixar eles. E na aba modelo, todos os modelos que foram impressos recentemente, que você pode vir aqui, clicar em imprimir e reimprimir eles sem a necessidade de fatiar novamente. Na aba atualizações, você tem todas as atualizações, no meu caso, da impressora e do AMS. Você pode atualizar clicando aqui do lado, se aparecer para você atualizar, você clica e ele vai atualizar. Eu quero agora agradecer a sua atenção nesse vídeo até aqui. Vou agradecer a sua audiência. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. E te encontro no próximo vídeo.